Olá pessoal do nosso Música Proparoxítona. Hoje estamos aqui num dia, para mim, pessoalmente, muito especial, com muita lembrança boa. Então peço licença aí aos meus seguidores, o pessoal que assiste meus vídeos. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí de algumas músicas que marcaram um pouco a minha vida. E em especial vou falar de um tio meu. Eu comentei já lá no começo das minhas postagens. Um tio que foi referência para mim com relação à música. E eu aprendi a gostar, a ouvir e aceitei as sugestões dele. O meu gosto musical se parece muito com o gosto dele. Infelizmente ele não está mais aqui com a gente e ele faleceu em 2019. E no dia 19 de março agora ele completaria 70 anos se estivesse aqui com a gente. O José Mobile Filho, ou o meu tio Zezinho. Então, grande lembrança do meu tio, e é claro que para homenageá-lo, nada melhor do que trazer as músicas que ele gostava, que eu gostava, e que tem muita gente que gosta, são clássicos aí da música nacional, da música internacional. E aí, na própria abertura aí lá do meu canal, não coloquei nenhum cantor, nem nada, tem uma frase lá, na verdade, uma pergunta: antes era melhor? E essa pergunta era um programa, na verdade, que tinha aqui numa rádio aqui de Sorocaba, uma rádio FM, e todo final de tarde, eu tinha meus 13, 14 anos, eu ouvia esse programa junto com meu tio. E o meu tio mostrou para mim, a gente ouvia não todo dia, mas quase todo dia, às vezes eu ouvia na minha casa, depois a gente conversava sobre as músicas. Um momento assim muito legal da minha vida, então por isso que eu coloquei aí. E ele me falava, antes era melhor? Todo mundo acha que antes era melhor, ou a sua época era melhor. Na verdade, a música ela muda a vida das pessoas em qualquer das gerações. Mas fica aí essa pergunta para o pessoal responder para você mesmo, se antes era melhor. A gente deixou algumas músicas aqui dos anos 60 e dos anos 70. Então, uma homenagem aí ao meu tio Zezinho, que muito me influenciou. E vocês vão gostar das músicas que ele gostava e que também a geração dele gostou e eu também aprendi a gostar. Vamos deixar aqui algumas músicas. Tem muita música boa, mas a gente vai deixar 10 músicas que eu selecionei e falar um pouquinho aí dessas músicas. Inicialmente a gente vai falar, na verdade, final dos anos 60 e primeira metade, mais ou menos, da década de 70, que o meu tio sempre falava que era os melhores anos da música e tal. Inclusive ele gostava bastante de 1971, ele falava que tanto nacional como internacional, 1971 deu aí ao mundo, trouxe aí muita gente boa, muita música que revolucionou, que mudou comportamentos e tal, e a gente vai ver um pouquinho nessa época aí. Te deixo aqui para início, era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones, lá os Incríveis, que era um grupo lá meio rock lá da época dos anos 60, tocou muito na Jovem Guarda, e essa música fez um enorme sucesso em 1967 aqui no Brasil. Essa música, na verdade, ela é uma crítica que se faz à Guerra do Vietnã, né? A guerra que teve lá, que durou quase 20 anos, de 1955 até 73, alguma coisa assim, que era a briga lá, a luta, né, entre os dois Vietnãs, o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. E na década de 60, como o Vietnã do Norte era lá meio que financiado pela Rússia, na época a União Soviética, os Estados Unidos acabou apoiando lá o Vietnã do Sul, enfim, teve lá uma grande guerra, que os Estados Unidos não se deu muito bem, mas aí isso é uma outra história. O fato é que essa música ela foi feita por um compositor italiano, o Gianni Morandi. Ele gravou essa música lá na época, e que a música se chamava Ser un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones. E aí os Incríveis trouxe para cá, foi feita uma versão, e aí eles gravaram com muito sucesso. E aí fica aí essa postagem dessa música que a gente ouvia bastante, eu e meu tio, era uma música assim, tinha um toque de metralhadora e tal.
As gerações mais novas vão se lembrar aí dos Engenheiros do Havaí, que gravou, aquele pessoal lá do sul, lá, eles gravaram essa música em 1990, lá no álbum O Papo é Pop. Então, muito legal essa música, um clássico aí dos anos 60, de 1967, que lá dos Incríveis. Muito legal, vale a pena dar uma olhada, dar uma relembrada. A outra música que fez bastante sucesso também, dessa vez internacional, é A Writer Shade of Pale, que é uma música assim incrível, virou um clássico aqui norte-americano. É uma música de um grupo não tão famoso assim, mas que tocou demais. Eles lançaram lá um single dessa música, o Procol Harum. Procol Harum era um grupo também que lançou esse single. O single foi um dos singles mais vendidos de todos os tempos, mais de 10 milhões de singles foram vendidos na época. Um enorme sucesso, ainda toca nas rádios, tornou-se um clássico. Muita gente talvez não identifique a música, mas quando ouvir aí na descrição embaixo, vai poder ouvir essa música maravilhosa, A Rider's Shade of Pale. Quem gravou também foi o Joe Cocker, depois na década de 80. Maravilha de música, lindíssima, eu ouvia demais. A música é incrível mesmo, foi um grande sucesso. Depois uma música aqui que o meu tio também adorava, era uma das músicas, uma das interpretações do Paul McCartney, que ele falava que mais ele gostava, que é O Darling. O Darling é uma música assim, que testa aí a voz do Paul McCartney, né? O Paul McCartney acho que nunca cantou numa nota tão alta como ele cantou O Darling, lá desse álbum aqui. Eu trouxe alguns álbuns para vocês darem uma olhada, que tem as músicas. E esse do Abbey Road, que é o clássico dos Beatles, tem O Darling, uma música incrível. Diz que o Paul McCartney chegava todo dia lá no estúdio tentando alcançar as notas, tentando cantar e tal. E aí ele conseguiu realmente um vozeirão do Paul, ainda jovem ainda, é claro. E aí, no penúltimo álbum dos Beatles, tem aqui O Darling, um clássico que meu tio também gostava, adorava. Ele mostrava para mim todo esse potencial aí do Paul. Aí, continuando aqui as nossas investidas aqui, nós temos aqui um outro grupo aqui também, que meu tio adorava e ele gostava bastante. E eu também aprendi a gostar, tanto é que eu comprei o disco. É o disco do The Marmalade, Reflections of My Life, esse álbum aqui de 1970. É original e tal, aquela capa sanduíche, né, que o pessoal fala. Essa capa sanduíche. Então tem a música Reflections of My Life. Muito legal, um clássico também aqui do Marmalade, um grupo não tão famoso, mas essa música ela emplacou mesmo nas paradas, até hoje ainda toca. E uma curiosidade é que o meu tio tinha lá dentro, ele tinha um Fusca azul, um Fusquinha azul, e lá no painel ele escreveu lá Reflections of My Life, reflexões da minha vida. Muito legal. E ele fez é óbvio que o pessoal mais novo não vai lembrar, mas na época tinha um rotulador, você conseguia rotular remédio, rotular um monte de coisa, que era autoadesiva, chamava-se Silva Letra, da Silva Pen. Silva Pen era uma fábrica que fazia canetas e tal, e material escolar e tal, e aí esse Silva Letra foi uma febre. Eu vou deixar do ladinho aí uma foto aí de como que funciona isso. Uma coisa bem antiga, não tinha muita como etiquetar na casa, e meu tio etiquetou Reflection of My Life e colou no painel do Fusca. Eu lembro, eu via, passava o dedo, queria ver como é que fazia e tal. E é muito legal. E essa música que o meu tio adorava, eu também adoro, toco o disco aqui, sempre estou ouvindo Reflections of My Life do The Marmalade. Então tá aí. Agora a gente vai aqui para um outro ídolo do meu tio, e também eu gosto muito de uma fase do final dos anos 60 até meados, até começo da década de 80, que eu gosto bastante, que é o Roberto Carlos. Então a gente traz aqui um disco, talvez seja o disco um dos mais importantes na carreira do Roberto, que é de 1971, que é um clássico do Roberto, o pessoal como citar entre os maiores discos da música popular brasileira. O Roberto aqui, ele começou a ter uma pegada um pouco mais soul e tal. Ele trouxe lá o Jimmy Wisner, que é um arranjador, um americano lá, que trabalhava muito com soul music, com
e aí ele é black music e tal. E aí o disco também trouxe um pouco aqui uma música com umas outras pegadas assim, mais soul, um disco muito bem feito. E aqui, é óbvio, a gente traz o carro-chefe do disco, apesar de outras, que é Detalhes. Uma música assim incrível, uma obra-prima do Erasmo e do Roberto, muito legal. Aqui também tem Eu Só Tenho um Caminho, tem Traumas, tem Todos Estão Surdos, um disco assim para ouvir sempre. Então, o meu tio gostava demais do Roberto Carlos e eu via lá, comecei a ouvir com ele. E esses discos aqui da década de 60 e 70 do Roberto, eu gosto bastante. Tem uma questão afetiva aí muito forte. Então tá aqui Detalhes, não dá para deixar de fora Detalhes do Roberto. Uma curiosidade dessa música é que tem uma entrada de flauta e tal, tem uns arranjos de flauta muito legal, feito pelo Altamiro Carrilho. Altamiro Carrilho foi um grande, talvez seja o maior flautista que o Brasil já teve. Eu já tive a oportunidade de ver show dele, assim, tem o disco fotografado dele, um senhor da década de... na verdade, ele brilhou na década de 60, 70, mas ele já é falecido, mas ele tocou lá Detalhes, a parte de flauta é toda feita pelo Altamiro. Baita de um flautista, um músico maravilhoso que o Brasil tinha e ainda tem, né? Porque a música dele continua aí. Agora a gente vai falar aqui de uma música pós-Beatles, meu tio gostava demais, né? Do Lennon e do McCartney também, quem não gosta, né? E aí tem uma música aqui que chama-se Another Day. Another Day é uma das primeiras músicas que o Paul McCartney fez depois lá dos Beatles, do álbum dele de 71, o Run, e essa música é gravada pelo Paul e pela Linda McCartney, a mulher dele. Depois, um ano depois, ele acabou fundando lá o Wings, então ficou Paul McCartney e o Wings. Aí ele lançou esse álbum Run, que quer dizer, em inglês quer dizer carneiro, e esse carneiro aí, na verdade, ele relembra na época lá, ele vivia muito no campo, então ele gostava da parte rural e tal. Foi uma forma também dele se isolar um pouco daqueles holofotes, daquele pessoal lá cobrando ele lá da imprensa mundial, né? Ele tinha acabado de desfazer os Beatles e tal, e ele quis um pouco de sossego, os filhos deles eram pequenos ainda, e ele talvez deu uma fugida aí. Aí ele lançou esse Run, e aí essa música Another Day fez enorme sucesso, é uma das músicas que o meu tio mais gostava, eu lembro dele comentar dessa música que ele gostava, então coloquei aqui essa música que é incrível, Another Day. Depois o Paul colocou no set list dele e tal, nos shows, depois vieram outros dezenas de sucessos, né? Mas essa música marcou bastante o início da carreira solo do Paul. Depois vem aqui, falando em rock, vem aqui o nosso rei do rock, aí, vamos dizer assim, que é o Raul Seixas. E a gente vai colocar aqui Guitar, lá de 1974. Raul Seixas era um cara assim, bastante assim, questionador da época e foi muito corajoso, porque nós vivíamos num momento político muito complicado com relação à cultura e tal, e o Raul Seixas era bastante polêmico, irreverente, e ele acabou brilhando aí mesmo dentro do regime militar, numa época mais difícil, que é o começo dos anos 70, de repressão e tal, e o Raul acabou se virando. E eu lembro que meu tio tinha os discos lá, a gente ouvia, e esse Guitar é um clássico. O Raul era bastante, como eu disse, irreverente, questionava modelos sociais, comportamentos individuais, um cara que se tornou aí ídolo da juventude, e ainda a juventude hoje acaba tendo o Raul. Vejo um monte de molecada aí, tudo com a camisa do Raul, toca Raul e aquela coisa toda. Não dá para negar a importância do Raul Seixas dentro do rock nacional, e a gente ouvia bastante o Raul, conhecia lá com o meu tio a obra, parte da obra do Raul Seixas. Agora vamos falar aqui, continuando aqui a nossa investida aí nos anos 60 e os anos 70, vamos falar aqui do Elton John, um dos ídolos aí da minha vida de artista, e o meu tio também gostava bastante. E o meu tio sempre falava da música Curtains, que é Cortinas. Não é uma música tão conhecida assim, mas ele sempre mostrava essa música. Toda vez que se falava do Elton John, ele falava dessa música. E eu já havia gravado para ele tudo, para ele ouvir e tal. Ele tinha gravado numa fita cassete. E é muito legal essa música. Eu postei essa música esses dias aqui, dentro do álbum
o Fantastic aqui do Elton John, o clássico do Elton John, né? Algumas semanas atrás a gente postou o Curtains. E aí postou o disco todo e aí a última música do lado B, ela fecha o álbum Capitão Fantástico do Elton John. Então, meu tio adorava essa música, realmente é uma música incrível, vou deixar aí na descrição. Curtains do Elton John. Como eu disse, não é tão conhecida, mas é uma belíssima música, vale a pena dar uma olhada. Depois tem uma outra música aqui, eu não tenho disco, mas Stand By Me, cantada pelo John Lennon. Eu lembro que meu tio tinha uma fita cassete, ele mostrou para mim uma fita cassete, que era o John Lennon, jovem ainda, numa porta assim e tal, encostado, escrito rock and roll. Então acho que foi o último álbum do John até ele dar um tempo e tal, depois ele tentar voltar em 1980, depois teve o assassinato, enfim, todo aquele drama. Mas em 1975 ele lançou esse álbum rock and roll. Do que tinha esse álbum? Tinha as músicas que o John Lennon ouvia quando ele era adolescente. Então, clássicos para ele do rock. E aí ele repaginou, pegou essa Stand By Me, que era do Benjamin Earl King, de 1961, que ele gravou, o Benjamin. E aí ele regravou e tornou-se um clássico. Talvez seja a versão dessa música mais conhecida e mais famosa do John Lennon, lá de 75, Stand By Me. Depois dessa música, ela foi gravada por inúmeros artistas, mais recentemente quem gravou foi o Seal. Muito legal também com o Seal, todas as versões dessa música, muito legal. Mas eu vou deixar aqui esse Stand By Me que eu ouvia na fita cassete que o meu tio tinha. Muito legal, fiquei encantado, não sabia que a música era antiga, achava que era dele, mas na verdade as músicas eram todas dos ídolos dele lá, da adolescência dele lá em Liverpool. Descasso também, um dos grandes discos do mundo de rock, para quem gosta de rock, principalmente aquele rock inicial lá dos anos 50, dos anos 60, trazida aí pelo John Lennon, que dispensa comentários sobre a qualidade. Então fica aí essa postagem aí do John Lennon, Stand By Me. Gostaria de abrir um parênteses aqui com relação a essa postagem e essa relação aqui musical que eu tinha com o meu tio. Tinha uma pessoa aí que ajudava muito nisso, que era o Carlão, o Carlos Abreu, ou chamado lá pelo meu tio, um apelido que ele tinha lá na juventude, que era Futs. Um cara assim, que eu tenho amizade com ele até hoje, a gente se fala um pouco aí às vezes pelo WhatsApp. O Carlão, na verdade, ele tinha uma coleção de discos, e os discos iam parar na casa do meu tio, ele deixava na casa do meu tio, e eu lá garimpava, olhava lá os discos, o meu tio mostrava o disco para mim e tal. Uma certa vez a gente foi na casa dele verificar as coleções, ele tinha muita coleção lá de álbuns de vários cantores, bandas. O Carlão aí ajudou então a gente garimpar, ver tudo isso. Graças a ele, que era um grande colecionador, o meu tio tinha algumas fitas cassete, alguma coisa, mas quem tinha o som mesmo, quem tinha lá os discos era o Carlão. Então, deixar aqui o meu grande abraço pro Carlão, que ainda está por aí, a gente vai se falando aí um pouco sobre futebol e tal. Então, um grande abraço pro Carlão. E aí, para fechar aqui essa lista das 10 músicas, a gente volta de novo a colocar uma música do Roberto Carlos, da paixão que o meu tio tinha pelas músicas, pelas canções do Roberto, do Erasmo, de toda aquela trupe lá da Jovem Guarda, que era um pouco da época dele. E aí a gente vai trazer aqui uma música belíssima de 1977, já avançando a segunda parte da década. Tá aqui Roberto, esse álbum aqui é um álbum do Roberto de 1977. Tem Amigo, tem Fé, tem várias músicas. E aqui eu vou destacar a música Cavalgada, uma belíssima música, aliás. Mesmo quem não gosta muito do Roberto, tem alguma restrição com relação às músicas do Roberto, essa música é uma obra-prima do Roberto Carlos e do Erasmo, é claro, né? Essa música, ela é uma preciosidade de canção, onde os autores falam de uma noite de amor, uma noite de sexo, uma noite, enfim, muito, muito agradável, vamos dizer assim, muito prazerosa em todos os sentidos, só que o Roberto fala disso, o Erasmo falam disso de uma forma assim, sem ser vulgar, de uma maneira singular, e aborda o sexo sem vulgaridades,
usando metáforas e usando metáforas para falar do ápice do amor carnal. Uma preciosidade, quem já ouviu assim não prestou muita atenção. Cavalgada é uma belíssima música que vale a pena, talvez seja a música mais bonita que eu acho. Dentro do álbum, desse álbum do Roberto e dentro do Cancioneiro do Roberto, que tem muita coisa boa, mas essa Cavalgada realmente é um clássico. Então, vamos ficando por aqui, deixando aqui essa lembrança dos 70 anos do meu tio, que não está mais aqui, mas fica aí na minha cabeça, a memória dele, tudo que ele me passou, tudo que eu aprendi com ele. E essas canções que a gente ouvia muito, tem muita música, a gente vai vir outras vezes aqui, por isso que eu coloquei lá antes. Era melhor? Fica aí, então, esse questionamento que o programa de rádio fazia na época, e aí cada um vai julgar se era melhor ou se não era melhor. O fato é que as 10 músicas estão aí, para vocês curtirem, verem curiosidades e poder relembrar aí ou conhecer as músicas que encantaram as gerações aí nos anos 60 e 70. Um grande abraço a todos e que a gente possa se encontrar na próxima postagem. Até mais.